Eu acho, sinceramente, que daqui a uns 20, talvez 30 anos, a gente olhe para esse mundo que a gente está agora, dependente de carros que são grandes, barulhentos, perigosos, ineficientes. A gente vai ver isso, a dependência desses veículos e o fato de que a gente montou toda uma infraestrutura que toma como basicamente fato, que é uma necessidade que você tenha carro. A gente construiu toda uma sociedade ao redor disso. Eu acho que isso vai parecer pra gente como as cidades inglesas durante a Revolução Industrial. Barulho, perigo, sujeira por todo canto, tá entendendo? Uma parada muito século passado. Esse vídeo é sobre micromobilidade urbana usando veículos pessoais elétricos portáteis gigantes. Essas paradinhas como patinetes, bike elétrica, skate elétricos, monociclo, como é o meu caso aqui no Brasil, eu só tenho um, que é o meu monociclo elétrico. O modelo é um Kingston 16XS, que é um modelo intermediário, um pouquinho pro lado mais baixo do espectro, digamos assim. Ele é o modelo recomendado para alguém que já tem um certo hábito em andar com esses veículos pela cidade afora. E que não é tão iniciante, mas também não é nada muito, né? Não tem uma suspensão, por exemplo, eu não posso andar, né, andar sentado, sou esquisito, eu não posso ir sentado nesse negócio. Mas é um vício, um estilo de vida, uma forma de explorar a cidade que é muito mais livre, digamos assim. Eu já mencionei sobre isso várias vezes. Quando eu vim para o Brasil, meu plano era justamente isso: comprar um monociclo e viajar com ele para poder explorar essas cidades do nosso litoral, especialmente aqui no Nordeste. Tem tantas cidades interessantes para visitar, e chegando nesses locais eu não tenho um carro, e muitos desses locais não têm serviços como Uber ou coisa parecida. Então a ideia de trafegar nesses locais com o monociclo é muito bacana. Naturalmente não é todo lugar onde eu posso usar esse veículo, porque, por exemplo, Jericoacoara, que é uma cidade que eu adoro, é areia em todo canto, então o monociclo não anda na areia, né? Uma bike elétrica talvez seja mais adequada para isso aí. Cidades onde não tem muito asfalto também, não é uma boa ideia, porque o meu modelo não tem amortecedor, e sem contar que se eu viajo para uma cidade de interior, não vai ter gente ali que saiba fazer a manutenção desse negócio se eu acabar quebrando. Então tem que ser uma cidade com asfalto. Inclusive, se você tem uma cidade em mente que você acha que atenderia esse tipo de necessidade, coloque aí nos comentários, porque eu quero conhecer todas as cidades assim do Nordeste, né? Porque infelizmente eu não posso viajar nesse negócio. Eu não posso viajar com esse negócio no avião, então eu estou limitado a viagens de ônibus. Desde que eu passei a andar nesses veículos elétricos, um hobby que começou lá na pandemia, em 2020, quando não tinha nada para fazer, não podia viajar, não tinha com o que gastar dinheiro. Sinceramente falando, as coisas com que eu mais gasto dinheiro nessa vida é viagem e comer fora, meus dois grandes vícios, não podia fazer nenhum dos dois. Então eu acabei finalmente colocando em prática um plano que eu tive, na verdade, lá atrás. Planos geralmente são assim, né? Não sei se é com vocês também, mas eu procrastino muito. O Casey Neistat foi um criador de conteúdo, eu digo foi como se o cara tivesse morrido, ele é um criador de conteúdo muito influente. Então, uma das coisas em que ele me influenciou foi em essa questão de micromobilidade elétrica, né? Pra você ficar andando pela cidade com um veículo elétrico, que você chega mais rápido nos locais, é bacana, é divertido, né? E eu comecei por causa desse hábito de ficar andando por aí com o patinete elétrico durante a pandemia e tal, eu comecei a ver a cidade de outra maneira, né? Eu comecei a ver que, porra, como é legal, como tem rampas conectando uma calçada para a próxima, porque aí eu não preciso descer do veículo, atravessar e aí subir de novo. Essas rampas, a propósito, elas não são úteis só para quem anda de veículo elétrico, né? Então, para quem, por exemplo, precisa usar uma cadeira de rodas, elas são fundamentais, né? Para mim é um benefício, mas para uma pessoa que tem mobilidade limitada, isso é uma necessidade, né? Muito do nosso planejamento urbano, se é que se pode chamar de planejamento, não leva em consideração essas pessoas. Então, você passa a reexaminar os espaços urbanos, como a cidade está sendo gerida, porque, sabe o que é foda? Quando alguém mora fora, muito tempo, e aí volta para o Brasil, como é o meu caso, comparações são inevitáveis. Afinal de contas, você tem mais perspectiva agora. Ver as coisas como são feitas lá e imaginar, olha, lá fora é assim, podia ser que... Nem sempre isso funciona. Essa ligação direta não rola, né? Porque tem muitas dessas soluções que exigem ou investimento muito alto em tecnologia que é de ponta, né? Eu trabalhei no sistema público de saúde lá. Um hospital público lá deixa hospitais particulares aqui no chinelo em relação a algumas coisas, mas essas coisas são caras, são tecnologia de ponta, são produtos muito onerosos, não tem como, né? Mas algumas dessas soluções de mobilidade na cidade é questão de só colocar mais rampas em calçadas para facilitar o tráfego, tanto de pessoas que usam esses veículos alternativos, quanto pessoas que têm mobilidade limitada e estão em cadeira de rodas e coisas do tipo. Você passa a perceber que a cidade, infelizmente, ela é feita para carros, não para pessoas, o que é estranho.
Quando você para pensar, não é? Porque o carro, e eu peço que você por um segundo abra mão um pouco desse furor carrófilo, talvez eu possa dizer. Tem gente que adora carro, ama carro, eu entendo, não tem nada de errado com o seu hobby, tem nada de errado em curtir uma máquina e tal. Só que você tem que concordar comigo, eu acho que você vai concordar, que é uma forma muito ineficiente de ir para os lugares, né? Porque pensa bem, e uma vez que me apontaram isso explodiu a minha cabeça, mano, eu nunca mais consegui olhar para carro da mesma maneira. O carro é uma caixa de metal e vidro que pesa mais ou menos 2 toneladas, dependendo do tamanho do carro, obviamente. Você deve pesar o quê? Entre 70 e 90 quilos, eu imagino, né? Então, imagina que, na verdade, a maior parte da gasolina que você compra, ela não está sendo usada para levar você para um lugar. Ela está sendo usada para levar essa caixa gigante de 2 toneladas de metal que vai rápido pra caralho, é perigoso. Sabe quantas mortes tem por ano no Brasil, mano? Muito mais do que deveria. A gente mata mais no trânsito do que países que têm uma frota maior de carros e uma população maior. Isso é bizarro. Os americanos, eles se acidentam mais do que a gente, mas a gente morre mais, considerando a estatística de para cada 100 mil habitantes. Comparativamente, morre-se mais no Brasil porque a gente vai muito rápido e dirige muito distraído e bebendo. Esse é um problema no nosso país. Mais um motivo para reconsiderar depender de carro para ir para todos os lugares. É óbvio que se todo mundo da noite pro dia adotasse um veículo elétrico, como um patinete, uma bike elétrica ou um monociclo, acidentes iriam acontecer. Isso sempre acontece quando a nova tecnologia é empregada, o que inevitavelmente significa que talvez, se a gente realmente reimaginasse os nossos espaços para facilitar mais o uso desses veículos, para que a gente liberasse as pessoas de ficar dependendo de carro. Mano, quanto da sua vida precisa acontecer em função do seu carro? Pensa bem, quanto você paga no seu carro por mês? Em IPVA, em manutenção, em estacionamento, tá entendendo? Multa. Pensa em quanto da sua vida tá acontecendo para financiar essa caixa de metal que você tá pagando para levar ela para os locais com você, uma caixa gigantesca, né? Tem muitas vantagens para o carro, não é como se você pudesse agora comprar um monociclo, ou um patinete, ou um skate, ou qualquer veículo elétrico que seja, e aí a sua vida vai... Não é assim também. Eu entendo que a nossa infraestrutura, no momento como ela existe, ela simplesmente não acomoda tão bem ainda assim. Eu admito que eu fiquei até surpreso. Fortaleza é até melhor do que eu esperava nesse aspecto, porque tem bastante ciclovia aqui. Embora seja chocante para mim que às vezes eu vejo gente andando de bicicleta na contramão, numa avenida de várias faixas, bem movimentada, de alta velocidade, quando tem uma ciclofaixa bem ali. Eu me pergunto se existe um risco, talvez, de isso acabar desincentivando investimento público nessas infraestruturas, né, como ciclovia, ciclofaixa, esse tipo de coisa, porque a população parece não usar, mano, vai entender. Eu nunca vou entender, nunca vai entrar na minha cabeça como é que uma pessoa simplesmente anda na rua, na contramão, numa via muito movimentada, muito tráfego, quando tem uma ciclovia bem ali. Enfim, eu passei a realmente desgostar de carro, mano. Eu almejo, imagino um futuro em que os nossos espaços, eles são menos cinza, menos para carro e mais para pessoas. Quando você tá andando num veículo como esse, você explora mais a sua cidade, você sai daquele negócio de tô indo do ponto A pro ponto B. Agora se trata sobre... Parece bobagem, parece piegas, mas é real, mano. Quando eu ando no bairro aqui com esse negócio, eu tô falando com todo mundo, eu tô dando tchau pro pessoal, fazendo assim eu quero ser visto pelos motoristas, até por uma questão de segurança, mas também tô conversando com o pessoal. É um veículo que chama muita atenção, as pessoas têm muitas perguntas, eu respondo todas elas, porque você acaba sendo um embaixador daquele estilo de vida. E pra mim é muito importante que as pessoas vejam que, olha, que interessante, como é bacana, parece divertido, talvez seja perigoso, definitivamente menos perigoso do que o seu carro, onde... estatisticamente falando, é mais provável que você morra num carro do que andando numa bike ou no skate ou em qualquer outro veículo. Enfim, meu ponto é que eu sei que tem muitas pessoas aí que também já estão curtindo esse tipo de coisa ou que pensam em migrar para um veículo assim. Eu adoro micromobilidade portátil, é o tipo de coisa que tem muito hobby na minha vida, que eu entrei e curti um pouquinho, mas acabei pulando fora. Né? Airsoft foi um deles, gastei muito dinheiro com um arsenal gigantesco e acabei jogando relativamente pouco, porque é um hobby meio frustrante. Né? Mas os veículos elétricos, por outro lado, eles viram um estilo de vida mesmo. Você começa a fazer várias amizades por causa disso, você monta meio que uns mini clubes, tá entendendo? Da galera que anda junto, até por uma questão de segurança, afinal de contas, a gente tá no Brasil, né? E a galera não respeita nem moto, imagina um veículo ainda menor, né? Mas é isso, eu sei que tem muita gente aqui que curte também, eu sei que tem gente que tá curiosa, eu vou estar respondendo algumas perguntas, eu convido os outros entusiastas para responder perguntas aqui também. Eu vou estar fazendo mais vídeos sobre esse assunto, eu tenho uma real paixão pela ideia de reimaginar a forma como a gente transita por aí, tá entendendo? Veículos elétricos, eles são mais devagar, então os acidentes são menos graves, eles estimulam essa questão de senso de comunidade, tá andando por aí, vendo as pessoas, dando tchauzinho, falando com a galera, de uma forma que o carro, ele tá isolando você, né? Eu exploro a cidade muito mais, entendeu? É infinitamente mais econômico, requer muito menos manutenção, é um negócio bastante bacana. Como eu falei, eu sei que você que mora numa região que simplesmente não é acessível para esse tipo de veículo, né? Você precisa de um carro, as coisas são muito distantes, você já trabalha muito longe. É verdade,
a gente não vai, como eu falei, né, como se eu estivesse aqui falando, se eu pudesse instalar os dedos e todos os meus inscritos agora ganharam um monociclo, uma bike, não ia funcionar tão bem assim, porque a gente ainda existe num sistema que prioriza a posse de carro, o que, para vocês que são mais voltados para análise social da parada, até nisso um veículo elétrico ganha, porque um carro é uma parada muito elitista, não é, afinal de contas? Um carro, ele basicamente faz com que você fique limitado na sua acessibilidade, a menos que você possa custear um carro, né? Tem gente, inclusive, pagando por carro que nem deveria, tá? Porque não encaixa, na verdade, no seu orçamento, tá? Acaba sendo uma âncora na sua vida. Mas é isso, como eu falei, esse vídeo até tá mais longo do que eu queria, mas mais resumido do que deveria ser. Mas eu vou estar abordando esse assunto aqui com frequência, eu quero mostrar um pouco mais dos meus passeios pra vocês. Alguém sugeriu que eu faça um vídeo comentando sobre a parada enquanto eu tô andando com o monociclo, gravando a minha voz lá em tempo real. Nunca fiz nada parecido, talvez fique bastante bacana. Como eu tenho esse drone que vai me seguindo, quem sabe fica um conteúdo bem legal. Quero comprar uma câmera 360 também, que é um acessório praticamente obrigatório para esse hobby, porque é muito mais... Você fica muito mais tranquilo usando aquela câmera da 360, que você vê em alguns vídeos assim, do que o dronezinho que pode se perder, o vento pode levar, né? Quem nunca se sabe. Mas é isso, gente. Eu vou fazer mais vídeos sobre o assunto. Esse canal, provavelmente, se depender de mim, vai acabar se tornando primariamente sobre viagem e mobilidade portátil, elétrica. Eu tô conhecendo muito mais do meu bairro aqui da cidade, fazendo amizades. É uma coisa, cara, só tem vantagem, a meu ver. Não é uma solução perfeita, eu sei que um dia de chuva, ou para quem tem uma família grande, ou para fazer compras, eu tipicamente ando com a mochilinha, passo no supermercado, compro algumas coisas pequenas, mas eu sei que para quem tem família e tal, é outro rolê. Mas eu sustento a minha tese de que a sua vida seria diferente com um veículo elétrico, cara. Então, eu vou ficando por aqui, deixe suas perguntas aí embaixo, vou responder a todas que eu puder, e é isso, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima.